deixando o fardo pesado. A nossa mensagem de hoje está em Mateus capítulo 11, versículo de 28 a 30. Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vós encontrarei descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa declaração significa um termo convite do Senhor Jesus, para que os pecadores creiam nele. Ninguém mais, além do Salvador, é capaz de aliviar e dar descanso ao que está cansado e sobrecarregado. O Evangelho de Mateus não diz exatamente quando Jesus disse essas maravilhosas palavras, mas à luz de outras partes do Novo Testamento, é possível que Jesus tenha feito esse convite no contexto do empreendimento missionário que ele enviou 70 discípulos para percorrer todas as cidades e lugares que ele havia de passar. Encontramos isso em Lucas, capítulo 1 a 22. Seja como for, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, é um convite relevante em qualquer época, bem como a doce promessa, eu vos aliviarei, também permanece continuamente válida. Jesus inicia seu convite dizendo: Vinde a mim. Esta expressão, ela traduz um vocábulo que significa literalmente, vem aqui. Em outras palavras, Jesus diz, venha aqui, a mim. Mas o que significa ir a Jesus? Como um pecador pode ir até ele? Há passagens na Bíblia que não deixam dúvida quanto à importância de ir a Jesus. Em João, capítulo 14, versículo 16, por exemplo, nós lemos: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Em outro texto, também lemos: Eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Ela entrará e sairá, e achará a passagem. João, no capítulo 10, versículo 9, ou ainda, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, mas terá a luz da vida. Encontramos isso em João, capítulo 8, versículo 12. Então, obviamente, ir a Jesus é uma questão de vida ou morte. Mas, em outra ocasião, o próprio Jesus explicou muito claramente o que significa ir até ele. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim nunca terá sede. João, capítulo 6, 35. Isso quer dizer que ir a Jesus significa crer nele, ou seja, vinde a mim, equivale a creia em mim. Mas o tipo de fé demonstra aqueles que vão a Jesus? Comenta que essa fé é de conhecimento humano, assentimento, de confiança, tudo de uma só vez. Essa fé genuína é a marca distintiva daqueles que vão a Jesus e o recebem como Senhor e Salvador. Mas isso não há mérito humano. Mas isso, podemos ver que não há mérito humano nenhum. Isto é fé, é dom do Espírito Santo. Já que ninguém pode confessar que Jesus é o Senhor, senão pelo próprio Espírito Santo.
encontramos essa passagem em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3. Alguém pode perguntar, por que Jesus convida alguém a ir até ele? Ele realmente tem autoridade para dizer, vinde a mim? Antes de Jesus fazer o convite, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, ele disse, tudo me foi entregue ao Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar, então sim, Jesus tem a autoridade para convidar os homens a irem até ele, e por isso ele o faz. Perceba então que Jesus, ele não estende o convite, vinde a mim, somente aos fortes, aos poderosos e supostamente, qualificados, pessoas qualificadas. Ele diz, vinde a mim, aos cansados e aos oprimidos. São essas pessoas que esse maravilhoso convite se estende. Mas quem são esses cansados e oprimidos? Obviamente, Jesus não está falando do cansaço sobrecarregada e uma sobrecarga física. O que Jesus tem em mente aqui é um cansaço que não se resolve com uma boa noite de sono. É uma sobrecarga que não pode ser aliviada com um tempo de descanso. Ele fala de um cansaço, de uma sobrecarga, que só podem ser superados quando alguém vai até ele, quando alguém se abriga nele. Aqui podemos lembrar conhecidas palavras do salmista: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas tranquilas. Refrigera minha alma. Salmo 23, capítulo de 1 a 3. No contexto primário em que Jesus convidou, vinde a mim, os cansados e oprimidos eram todas aquelas pessoas que estavam oprimidas pelo pesado e cansativo fardo de regras, de regulamentos que um tipo de religião impostas pelos escribas e fariseus daquela época, que pregava a salvação como base na justiça própria. Quando a segurança da vida eterna é colocada sobre os méritos humanos, isso resulta numa carga impossível de suportar, visto que o homem algum é capaz de salvar a si mesmo. Nós podemos concordar, então, que é uma crença que resulta num terror que escraviza, numa ansiedade que consome, num desespero sem qualquer vislumbre e esperança. Por isso, esse doce convite do Senhor Jesus, ele é ainda relevante nos dias de hoje. Independentemente da época, sempre haverá alguém cansado e oprimido, que, ao ouvir o Salvador dizer, vinde a mim, através da fé, entenderá que a verdadeira segurança, o pleno descanso e a bem-aventurança eterna só são possíveis estando nele. Os cansados e oprimidos que vão a Jesus recebem dele a extraordinária promessa: eu vos aliviarei. A frase eu vos aliviarei também pode ser traduzida: eu lhes darei descanso ou eu lhes darei refrigério. Então, que tipo de alívio ou descanso Jesus promete? A Bíblia pode responder essa pergunta dizendo que aquele que vai a Jesus, o pão da vida, jamais terá fome. Aquele que toma da água que ele dá, nunca terá sede. Aquele que segue a luz do mundo, em hipótese alguma, andará em trevas. Veja o que Jesus diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim,
E o que vem a mim, de maneira nenhuma, eu o lançarei fora. João capítulo 6, versículo 37. A promessa eu vos aliviarei significa nada menos que a plena paz com Deus, certeza da salvação, confiança de que pelos méritos de Cristo podemos achegar com confiança ao trono da graça. Romanos capítulo 5, versículo 1. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Percebemos que esse alívio, esse descanso, não é conquistado pelo homem, mas é dado pelo Filho de Deus, e somente por ele. Os cansados e oprimidos que vão a Cristo e recebem dele o verdadeiro descanso. Mas não vivem marcados pela incerteza, pelo medo e pelo desespero. Mas agora, as nossas vidas elas são marcadas pelas virtudes do Espírito. Por isso o apóstolo Paulo, ele escreve que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passarão. Eis que tudo se fez novo. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Vinde a mim a todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Definitivamente esse não é senão um maravilhoso convite que transforma a vida de cada pecador alcançado pela graça divina. Precisamos nos apossar dessas palavras de Jesus, que elas nos garantem força, consolo nas horas tormentosas da nossa vida. Nesse evangelho, Jesus, ele chama a todos, nós que nos sentimos cansados, fatigados com o peso das dificuldades, das caminhadas que oferece o seu jugo. Isso é, a sua lei que é o amor, a mansidão, a humildade de coração. Jesus quer nos ensinar a viver confiando na sua proteção, para que encontremos descanso para nossa alma. O nosso fardo pesam, mas quando colocamos sob o domínio de Jesus, eles nos tornam leve e suave. O nosso fardo mais pesado é justamente o pecado, que nos encurva, tenta nos escravizar. A nossa humanidade está decaída, é uma carga pesada, que por mais que nos esforcemos, na maioria das vezes nos vence e nos derruba. O nosso temperamento, a nossa maneira de ser, de agir, as nossas irreverências, a nossa rebeldia, a nossa impaciência, o egoísmo, o desamor, são as causas maiores do nosso cansaço. Temos cansaço da vida, porque cansamos de nós mesmos e não aguentamos mais. Então, vinde a mim, é um convite de Jesus e não podemos deixar de aceitá-lo, pois é conforto e segurança para nós. O nosso Salvador está vivo e nos restaura. Não podemos desistir da vida. Vamos ao Senhor, porque Ele nos chama. Nós temos percebido os sentimentos da nossa alma e o que tem nos angustiado, o que nos tem feito feliz. Como está a nossa disposição? Nos sentimos cansados? Você também. Posso às vezes dizer que todos nós estamos cansados de nós mesmos. Então, estejamos atentos ao convite de Jesus. Hoje, o Senhor claramente, Ele nos convida a irmos a Ele. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, fatigados, sob o peso de vossos fardos. E eu pergunto, quantos de nós temos nos cansado durante o nosso dia a dia? Pelas circunstâncias, seja uma insatisfação pessoal no trabalho, sejam as coisas que acontecem, que não saem da forma como nós desejamos, ou seja,
até mesmo como nós tratamos a quem amamos. E por muitas vezes é o modo como queremos tratar, mas pela falta de paciência, pelo cansaço físico, mental ou espiritual, nos deixamos levar pelas nossas fraquezas e não fazemos o bem que desejamos. Então hoje, Jesus nos convida porque Ele conhece o nosso coração e sabe que só nele teremos descanso, pois Ele mesmo justifica isso quando diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus não convida até Ele para nos condenar, mas Ele nos convida para tirar de nós tudo o que não nos faz bem, inclusive nosso sentimento de culpa em relação aos nossos pecados e fraquezas. Ele anseia e Ele deseja muito que o busquemos para nos dar o descanso necessário para uma boa caminhada. Não importa se estamos passando por essa crise, pensando que ninguém se importa, que ninguém se preocupa. O que quero dizer então são palavras do nosso Senhor Jesus Cristo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados de carregar as vossas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Neste contexto, Jesus demonstra o seu amor para conosco. Ele se importa conosco e por isto nos chamamos. Por isto ele nos chama. Ele faz um convite. E este é para os que têm problemas, para os cansados e oprimidos, os que estão com cargas tão pesadas e tão grandes que não dão conta de carregar sozinhos, os que perderam a esperança até mesmo para esperar, os que estão feridos e com traumas profundos, os que não têm mais caminho para caminhar, os que perderam o rumo da vida, para os que perderam direção. O convite é para nós que estamos com o coração quebrado, arrebentado, porque há uma reabilitação, há uma cura. E para nós que desperdiçamos a nossa vida de um mau jeito, mas ainda há possibilidade de fazer o bem para nós. Para nós que não temos mais nenhuma expectativa de vida, mas que de algum modo há um começo. Então, mesmo sentindo que nós estamos desesperados, que nos sentimos desprezados, nos sentimos doentes, perdidos na vida, que estamos longe, estamos mortos nos delitos e nos pecados que nós cometemos. Talvez nós digamos: minha vida não tem jeito, porque o pau que nasce torto, cresce torto e morre torto. Mas Deus nos diz: tem sim, porque o pau que nasce torto só é torto antes de chegar nas mãos do carpinteiro de Nazaré. Depois de passar pelas suas mãos, sai um móvel precioso, raríssimo de encontrar. Ele nos oferece uma nova oportunidade. Jesus é o Deus do impossível, é o Deus capaz de fazer tudo. Transformar um vilão a um herói, um bandido em um santo, um perseguidor a um defensor do Evangelho. Com as palavras "vinde a mim", Jesus nos chama a confiar nele, a crer, porque ninguém pode ir e seguir sem crer, sem confiar em Jesus Cristo. Ele nos chama para que nós tomamos sobre ti o jugo nele. Tomai sobre vós o meu jugo.
Jesus não te engana. Ele não promete só o mar de rosas, porque aqui o jugo quer dizer que tudo aquilo que Jesus passou, nós teremos que passar. Assim como ele foi perseguido, sofreu, foi maltratado, caluniado, zombado, odiado, abandonado, entre ladrões e morto na cruz, mas que em 3 dias depois ressuscitou, assim também nós teremos que passar pela mesma situação. Aliás, o discípulo basta ser igual ao mestre. Se trataram mal a Jesus, trataremos mal a nós também, diz o Senhor. Mas nós não podemos ter medo, porque Deus venceu o mundo. Então nós precisamos aprender dele, aprender de Jesus. E aprender dele porque ele é manso e humilde de coração. Chama-nos de discípulo dele e sermos aluno dele. Ele quer que eu e você sejamos seus imitadores. Ele passará a ser nosso modelo. Nós precisaremos conhecer mais e mais do nosso Senhor, as coisas dele até chegar ao pleno conhecimento. Mas isso só será possível se nós estivermos perto dele. É por isso que também nos chamamos para estarmos dele, junto a dele, para ter comunhão com ele, intimidade com ele. É urgente que nós contemos tudo para Deus. Ele nos dá esse privilégio de abrir o peito, a alma e o coração. E então acharemos descanso para as nossas almas. Hoje, Jesus quer que nós o louvemos no nosso trabalho, que tem nos tirado muito dos nossos momentos de intimidade com Ele. Isso, na verdade, tem nos feito valorizar cada minutinho que possamos beber da graça que é ter a presença de Jesus. Dá-me a graça de, durante todo o meu dia, conseguir parar para escutar e discernir a tua vontade para as minhas atitudes do dia de hoje. Dá-me a graça, Senhor, para ser manso e humilde como tu és. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando Jesus Cristo proferiu essas palavras, ele estava ensinando, pregando aos seus discípulos na cidade da Galileia. Juntamente com seus discípulos, Jesus não só pregou o evangelho, mas também ele operou milagres naquela cidade. Mesmo assim, muitas pessoas se arrependeram e nem creram em Cristo. Por isso, ele profere uma mensagem de juízo contra aquelas cidades incrédulas. Encontramos isso em Mateus 11, capítulo 11, versículo 20 a 24. É interessante, então, observarmos que depois dessa mensagem de juízo, o Senhor proferiu uma mensagem de graça e salvação para os pecadores. Mas observe que antes de falar da graça aos pecadores, Jesus se dirige ao seu Pai com uma oração. Está lá em Mateus 11, versículo 25 a 27. Esta oração de Jesus está ligada a este convite gracioso que ele faz aos pecadores. Jesus afirma que tudo foi entregue por seu Pai. Ele tudo tem que o pecador precisa. Depois da oração de Jesus, volta ao povo com seu ensino e pregação. Ele oferece salvação aos pecadores. Ele chama os cansados e sobrecarregados para encontrar descanso nele. Essa é a mensagem. Jesus concede descanso àqueles que estão cansados e sobrecarregados. Mas quem são essas pessoas cansadas e sobrecarregadas a quem Jesus fala? De quem
Elas estão, e de quem, né? Essas pessoas estão cansadas e sobrecarregadas. Os cansados e sobrecarregados são o mesmo grupo de Jesus enxergava diante de si pessoas esgotadas e exaustas por carregarem um peso em suas costas. As palavras de Jesus ela aponta para o esgotamento físico por causa de um tipo de trabalho duro. Mas mesmo assim, ficou cansado depois de uma viagem. Mas Jesus usa a palavra cansados e sobrecarregados para expressar não simplesmente o cansaço físico, mas principalmente o cansaço espiritual. Os cansados e sobrecarregados a quem Jesus se refere são pessoas oprimidas pelo jugo do pesado daquelas regras humanas impostas sobre elas pelos doutores da lei daquela época. Os escribas e fariseus que conheciam a lei de Cristo, eles desviavam essa lei, né, e ensinavam corretamente ao povo de Deus que estavam escravizando as pessoas com suas tradições humanas. Estes mestres exigiam rigorosamente a esse povo que a salvação vinha pelo meio da obediência à lei de Deus e às suas regras humanas. Assim, os fariseus colocavam sobre os ombros do povo uma carga pesada, que nem eles próprios podiam carregar. Jesus repreendeu duramente os fariseus por causa disso. Encontramos isso em Mateus capítulo 25, versículo 4, e em Lucas, capítulo 11, 46. Aqueles doutores da lei tomaram a amarga e pesarosa vida dos seus seguidores. Tornaram amarga e pesarosa a vida dos seus perseguidores. Estes se atormentavam para cumprir todas as regras. Tinham muitas leis para cumprirem, mas eles não podiam fazer isso perfeitamente. E qual que era o resultado disso? Escravidão e incerteza, falta de paz na consciência por não cumprir a lei. A consciência deles estava pesada por não conseguirem cumprir o que os seus mestres exigiam. Eles estavam cansados e sobrecarregados com a obrigação imposta sobre eles pelos escribas e fariseus. O que Jesus diz a esses cansados e sobrecarregados? Vinde a mim, e eu vos aliviarei, e achareis descanso para vossas almas. Jesus chama as pessoas sobrecarregadas de pecados. No seu ministério de pregação de ensino, Jesus se deparou com todo tipo de pecadores. Os que ouviam as palavras do nosso texto eram pecadores sobrecarregados dos pecados. Lá em Lucas, capítulo 21, versículo 34. Publicanos, prostitutas e todos os tipos de pecadores ouviram a palavra de Jesus. Jesus chamou todas essas pessoas à fé e ao arrependimento. Ele veio buscar e salvar pecadores. Ele chama pecadores para serem libertos do peso do pecado. Quando diz, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, oferece alívio do perdão dos pecados aos que vêm a ele pela fé. Somente em Jesus Cristo há perdão para os que estão sobrecarregados de pecados. Cristo diz aos pecadores, venham a mim e eu vos aliviarei. Esse chamado gracioso de Cristo é também para cada um de nós. Ele está nos chamando para receber o seu perdão. E como nós precisamos do perdão de Cristo? Nós somos pecadores e nós pecamos todos os dias. Às vezes damos lugar ao pecado da nossa vida e não confessamos a Deus. Nossos pecados, quando não confessados ao Senhor e abandonados, ferem a nossa consciência, mas também nos deixam perturbados fisicamente e espiritualmente. Davi sentiu isso na sua vida, enquanto calou seus pecados. Lá em Salmos, capítulo 32, versículo 3 e 4. Mas quando Davi, arrependido, confessou seus pecados,
Deus o perdoou e ele encontrou descanso para sua alma e se alegrou com o perdão de Deus. Cristo nos chama a abandonar esse peso do pecado que nos deixa sobrecarregados e nos convida a buscar o perdão que só pode ser encontrado nele. Nele encontramos descanso para as nossas almas sobrecarregadas de pecados, porque ele é o Filho de Deus, que tem toda a autoridade para perdoar pecados. Ele conhece as nossas fraquezas e ele se compadece de nós. Ele sabe que necessitamos do seu perdão. Ele nos deu o seu perdão. Aquela mulher adúltera que foi acusada pelos doutores da lei, eu não te condeno. Vai e não peques mais. João, capítulo 8, versículo 11. Na Santa Ceia, Jesus está dizendo à sua igreja: venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados de pecados, e eu vos aliviarei com o perdão que eu posso dar. Na ceia, ele nos relembra que todos os nossos pecados são perdoados somente por causa do seu sacrifício na cruz, no nosso lugar. Quando celebramos a Santa Ceia, devemos nos lembrar que a ceia não é para pessoas perfeitas, mas para nós pecadores, arrependidos, que se detestam a si mesmo. Por causa dos nossos pecados, nós buscamos a vida e o perdão que encontramos somente em Jesus Cristo. Deixemos nossos pecados, a ira, a inveja, a avareza, a amargura, a imoralidade, a preguiça. Descansamos no perdão de Cristo que Ele tem para nós. Ele nos dá alívio com o perdão dos pecados. Pessoas cansadas dos problemas e aflições dessa vida. Cristo, então, ele está falando também aquelas pessoas cansadas das dificuldades, das aflições, que são comuns à nossa vida aqui na Terra. Nos nossos dias, Jesus havia muitas pessoas afligidas com problemas da vida. Os pobres, os doentes, os órfãos, os necessitados. Não só naqueles dias, mas também hoje. Há muitos problemas que afligem várias pessoas. Na verdade, a vida aqui na Terra não é ainda uma vida de paz e conforto, como será no paraíso. Por causa do pecado da vida, ela é cheia de sofrimento e cansaço. O melhor dos nossos dias é canseira e enfado. Salmo 90, versículo 10. Nós temos que trabalhar duro para obter o nosso pão. E chegamos a ficar esgotados por causa de tanto trabalho. Mas não é só isso. Há outras coisas que nos deixam sobrecarregados. Existem problemas como doença, desemprego, pobreza, solidão, que nos afligem a nossa vida, nos deixam cansados e sobrecarregados. Como podemos suportar tanto sofrimento? Onde encontraremos descanso para as nossas almas aflitas e cansadas? Nós buscamos paz para as nossas almas aflitas, muitas vezes em psicólogos modernos e em remédios tranquilizantes. Mas isso não traz verdadeiro alívio. Outros fazem pior, recorrem até suicídio, acabando com a própria vida, para fugir dos problemas. Mas este não é o caminho para encontrar alívio no meio de tantas aflições. A única solução para encontrarmos descanso no meio de nosso sofrimento e do cansaço de nossa vida é ir a Cristo. Vinde a mim. Quer dizer, é crer no Senhor Jesus. É entregar a nossa vida com todas as nossas dificuldades aos cuidados do nosso Senhor Salvador. É não ficar ansiosos e desesperados com as nossas aflições do tempo presente, o tempo que passamos, mas saber que Cristo conhece as nossas necessidades e confiar que Ele cuida de nós. Cristo nos chama a confiar nele
e encontrar descanso para as nossas almas, porque somente Ele pode nos dar o verdadeiro alívio e descanso. Então, a nossa única solução é ir a Cristo. Ele é o Filho de Deus que faz essa promessa graciosa. Eu vos aliviarei. É Ele que dá o descanso. Ele é o refrigério da nossa alma. Ele é o nosso bom pastor. Ele refrigera a nossa alma e nos leva às águas de descanso. Todos aqueles que vêm a Cristo pela fé encontram o verdadeiro descanso. Além disso, Deus consola com nossa promessa de descanso eterno. Ele tem para todos que vêm a Ele. Há um descanso eterno para o nosso povo. Cristo está preparando um lugar maravilhoso para o povo dele, onde não haverá dor, nem pranto, nem pecado, nem sofrimento, nem solidão, mas somente alegria, consolo e descanso total para todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados e atender o chamado de Cristo e depositar a sua confiança nele. Ele está voltando para dar alívio aos que foram atribulados e afligidos na terra, mas confiaram nele. Confiar nessa promessa traz consolo para nós no meio das nossas aflições, pois as aflições do tempo presente nem se comparam à glória que vai ser revelada a nós. Enquanto Jesus não vem, a nossa vida ela continua aqui na terra, com toda canseira e enfado. Nós podemos ficar ainda cansados e sobrecarregados com todos os nossos pecados e aflições. Mas no meio de tudo isso, nós temos o nosso Salvador bondoso, que nos salva por sua graça, nos dá o perdão de todos os nossos pecados e nos consola no meio das nossas aflições, que está voltando para nos dar pleno descanso. Ele nos mandou celebrar a ceia em sua memória, até que ele venha. Na sua mesa, Cristo refrigera nossa alma. Ele não só garante o nosso perdão dos nossos pecados, mas ele também assegura todos os fiéis que estão com ele, que estes cearão com ele e com todos os santos no grande banquete do Cordeiro na glória, do novo céu e da nova terra, onde se alegrarão e descansarão eternamente. Essa é a nossa mensagem de hoje. Deixemos o nosso fardo nos pés da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. A todos um bom dia e que Deus abençoe a todos vocês.